Vibra meus elétrons, tudo positron. No último vídeo a gente discutiu um pouquinho sobre número de oxidação. Vimos que é a quantidade de elétrons que um átomo ganha ou perde. No vídeo de hoje a gente vai começar a discutir as regras para obter esse número de oxidação, para obter o NOx. Vamos lá? Pessoal, agora a gente vai começar a discutir quais são as regrinhas para obter o número de oxidação de uma substância. Bom, como é que você vai fazer isso? A primeira regra que a gente vai ver é a seguinte, é o NOx de substância simples. Lembrando, o que é uma substância simples? Pessoal, substância simples é aquela que tem um elemento químico. Isso. Então, toda substância que tem apenas um único elemento químico é chamada de substância simples. E NOx de substância simples é sempre igual a zero, tá? Por quê? Porque quando você tem uma molécula com pelo menos dois átomos, esses átomos vão ter a mesma eletronegatividade. Por exemplo, aqui, ó, Cl2. O que ocorre no Cl2? Você tem o Cl. Aqui, vamos trocar a cor da caneta. O que acontece com esse Cl? Ele puxa os elétrons para a esquerda. E esse Cl aqui puxa os elétrons para a direita. Então, quando você tem uma força exatamente igual para a esquerda e para a direita, elas se anulam. Então, a gente fala que o NOx, ou seja, a carga final, é igual a zero. Então, eu posso pensar para outras moléculas. Por exemplo, O2, que é o gás oxigênio, O3, que é o gás ozônio, P4, que é o fósforo, S8, que é o enxofre. Posso pensar para átomos únicos, por exemplo, o carbono grafite e o carbono diamante. Todos terão NOx zero, tá? Então isso é super importante. Substância simples, NOx zero. Segunda regra, NOx de íons monoatômicos. Como assim? Quando você tem um átomo e esse átomo tem uma carga, a gente chama isso de íon. Então a gente sabe que o NOx de um íon é sempre igual à sua carga. Então, quando eu tenho um único átomo e esse átomo apresenta carga, essa carga vai ser o NOx daquele átomo. Por exemplo, aqui, ó, potássio mais 1. Então, olha aqui, se você vê esse potássio e ele tem uma carguinha aqui, ó, qual é a carga dele? Mais. Quando não aparece mais nada, quando só tem o símbolo, a gente assume que vale 1. Então, qual é a carga desse potássio? Mais 1. Outro exemplo, Ba mais 2. Qual é o NOx do bário? Olha, a carga do bário vale o quê? Mais 2. Então, ele perdeu 2 elétrons. Então, eu falo que o NOx desse bário vale mais 2. Flúor menos 1. Olha só, aqui só tem menos. Como não tem nenhum número do lado, a gente assume que vale 1. Então, qual é o NOx desse flúor? Menos 1. Nitrogênio menos 3. Aqui, galera, esse nitrogênio ele ganhou 3 elétrons. Então, eu falo que o NOx dele vale menos 3. Beleza? Pessoal, aqui, terceira regrinha, NOx fixos. Alguns elementos apresentam uma carga fixa, ou seja, não varia. Então, independente de quem ele esteja ligado, sempre vai ter o mesmo número de oxidação, o mesmo NOx. Então, a gente tem uma tabelinha para isso. Vamos ver por partes. Primeiro, metais alcalinos. Os metais alcalinos, a galera da família 1A, a tabela periódica, quando estão numa substância composta, ou seja, com dois
ou mais elementos químicos apresentam NOx mais 1. Por exemplo, NaCl. Aqui, o Na ele é da família 1A. Então ele vai ter o NOx mais 1. Já os metais alcalinos terrosos, a galera da família 2A, quando estão numa substância composta com 2 ou mais elementos químicos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que esse metal alcalino terroso vai ter o NOx mais 2. Por exemplo, aqui ó, MgO. Quando eu tenho MgO, o magnésio é família 2A. Então o NOx dele vai ser mais 2. Beleza? Facinho, né? Próximo. Prata. A prata, quando eu estou numa substância composta, ela sempre vai ter NOx mais 1, tá? Independente de quem seja, sempre vai ter NOx mais 1. Por exemplo, a GCl. Quando eu tenho um cloreto de prata, olha, a prata vai ter NOx mais 1. Zinco. Quando eu tenho uma substância composta, ou seja, com outros elementos, vai ter NOx mais 2. Então aqui, ó, hidróxido de zinco. Aqui, quando eu tenho hidróxido de zinco, o zinco tem o NOx mais 2. Alumínio. Alumínio em substâncias compostas tem NOx mais 3. Por exemplo, a LCl3. É um composto super importante na indústria como um catalisador, que a gente vai aprender ano que vem. O AlCl3, o alumínio tem NOx mais 3. Beleza? Agora, quando eu começo a falar de elementos que têm cargas negativas, eu posso pensar, por exemplo, no enxofre. O enxofre, quando eu trabalho com sulfetos, que é a galera que tem 2 elementos e você tem um enxofre, a gente tem sempre esse enxofre com NOx menos 2. Por exemplo, H2S. O H2S, aqui ó, tem um enxofre com NOx menos 2. Quando eu trabalho com o pessoal dos halogênios, ou seja, família 7A, esse pessoal da família 7A que está ligado a um outro elemento químico, tá? Por exemplo, aqui, ó, um elemento qualquer X e alguém da família 7A, eu vou ter um NOx menos 1. Por exemplo, KCl. O KCl, o que eu tenho? O potássio, família 1A, que é mais 1, e o cloro, que é da família 7A, aqui vale menos 1. Beleza? Mais alguns pra gente. O próximo, ele é super importante, galera, que é o hidrogênio. O hidrogênio, quando está ligado a ametais, tá? Quando está ligado a ametais, que é a grande maioria dos casos, a gente tem o NOx mais 1. Por exemplo, aqui, ó, H2S. Quando eu tenho H2S, olha, o enxofre, família 6A, mas ele está ligado a um outro elemento, então aqui ele é menos 2. E esse hidrogênio, Eric? Mais 1. Beleza? Quando o hidrogênio está ligado a metais, os metais querem perder elétrons loucamente. Logo, aquele hidrogênio vai ganhar um elétron. Então ele fica menos 1. Beleza? Quando ele está ligado aos metais, a gente chama isso de hidreto, tá? Hidreto. Por exemplo, NaH. Olha só, sódio mais 1, família 1A. Com isso eu vou ter o quê? Esse hidrogênio menos 1. Beleza? E o caso mais importante, pessoal, vem o oxigênio e depois o hidrogênio. O caso mais importante é o oxigênio, que pode ocorrer 3 casos com ele. Pode ocorrer 3 situações. Primeira situação, que a maioria das substâncias compostas
na maior parte das vezes, o oxigênio vai ter NOx-2, tá? Se você vir uma molécula com mais de 2 átomos, com 2 elementos químicos, é -2, certo? Mas na grande parte dos elementos das substâncias, você vai ter um oxigênio com NOx-2. Por exemplo, água. Aqui a água, o que eu tenho? O oxigênio é um ametal, logo hidrogênio +1 e o oxigênio -2. Quando eu tenho um caso especial chamado de peróxido, o que ocorre? Nos peróxidos, o oxigênio vai ter NOx-1, tá? Nos peróxidos, oxigênio vai ter NOx-1. Por exemplo, água oxigenada. Na água oxigenada, o que ocorre? Hidrogênio +1 e o oxigênio -1, tá? Então, se você vir um peróxido, ele vai sempre ter NOx-1. Só que os peróxidos são instáveis, tá, galera? Eles não se mantêm por muito tempo com esse NOx. Ele vai tender ao seu estado de menor energia, que é o NOx-2. Então, ele se decompõe facilmente. E os casos mais especiais do oxigênio são chamados de superóxidos, quando o oxigênio tem NOx-meio. Por exemplo, aqui, ó, K2O4. O potássio tem NOx+1. E o oxigênio vai ter NOx-meio. Os superóxidos são substâncias extremamente instáveis. Para se produzir, você precisa de uma alta temperatura e uma alta pressão. Só que, ironicamente, nós produzimos superóxidos no nosso organismo. Então, esses superóxidos eles são extremamente instáveis. Eles se decompõem muito facilmente. Pessoal, então, a gente já viu os NOx fixos. Agora a gente vai ver NOx variável. Os elementos químicos eles podem variar os seus NOxes. Algumas famílias permitem isso. Então, olha só. Família 1A, 2A e 3A não varia. Então, é uma galera que tem NOx fixo, tá? NOx fixo. Já quando a gente vai para a família 4A até 7A, a gente tem o quê? A gente tem duas possibilidades. Agora a gente está trabalhando com uma galera que pode fazer o quê? Pode fazer ligações covalentes. Então, dependendo com quem ele esteja ligado, ele vai perder ou ganhar elétrons, como a gente já viu, aquelas cargas imaginárias. Então, o que ocorre? Se por acaso eu tenho alguém da família 4A, ela vai ter o quê? 4 elétrons na última camada. Então, o que pode ocorrer com ela? Esses 4 elétrons, ele pode perder os 4, ficando com o NOx +4, ou ele pode ganhar 4 elétrons, ficando com o NOx -4. Quando você tem alguém da família 5A, você tem 5 elétrons. Então, o que pode ocorrer? Aquele elemento ele pode perder os 5 elétrons, ficando com uma carga +5, ou ganhar 3 elétrons. Para quê? Para completar a regra do octeto, para ter 8 elétrons na última camada. Pessoal da família 6A tem 6 elétrons. Então, ele pode perder 6 elétrons ou ele pode ganhar 2. E o pessoal da família 7A tem o quê? 7 elétrons. Então, ele pode perder 7 elétrons ou ganhar 1 elétron. Eric, e o pessoal da família 8A? Eles são instáveis, pessoal. Eles não ganham nem perdem. Por isso que eles não têm NOx. O NOx dele vale 0. Beleza? Então é isso. No vídeo de hoje a gente conversou sobre a primeira parte das regras de obtenção do número de oxidação. No próximo vídeo a gente vai continuar falando sobre essas regras e vamos começar a fazer as contas de verdade. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!